Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Boa tarde. Eu aqui um pouquinho sem voz, mas e você, Luiz Ribeiro, como estás? Eu tô com voz ainda. Eu tô com voz e tô bem. Tô com bastante movimento interno, porque vai começar algo presencial aqui na escola da Sonhos. Então, estamos no clima. Então, esse clima tem me trazido um pouco de agitação, mas estou aqui com vocês, aqui e agora. E nesse momento super dedicado e presente a essa live, a receber vocês, quem está chegando agora, como coisas da Nicole, Fernanda Catarino e quem tiver por vir. Cris Barreto também está aqui. Então, só gente legal, né? É isso que eu amo aqui. A gente tem gente muito especial aqui com a gente. E hoje a gente vai falar de um tema muito especial que é. A gente está fazendo aqui, antes de mais nada, deixa eu até explicar, porque nós estamos fazendo uma série de encontros chamado Aura dos Sonhos. Olha que nome mais lindo nós tivemos, Luiz e eu, né? Essa série de encontros, Aura dos Sonhos, serve para que a gente fale, né, sobre a relação entre a leitura da aura e os sonhos. E hoje a gente vai responder uma pergunta. Você não entende bem os seus sonhos? A leitura da aura pode ajudar, hein? Então, é sobre isso que a gente vai hoje tratar aqui, né? Então, sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos, porque eu quero saber de você, Luiz, como é que anda a potência dos seus sonhos? É uma pergunta bem interessante. Antes de eu responder essa pergunta, só trazendo uma coisa aqui para vocês também, esse nome, né, desses encontros, me dá também a sensação, e aí eu quero partilhar com vocês, se vocês puderem amorosamente, coloquem no chat, assim, qual seria o aura dos seus sonhos? O que é que ele tem que ter, né? O que ele tem que ter? Você sabe o que é um aura? Você já passou por um aura? Já passou por uma leitura de aura? Então, como é que seria esse aura dos seus sonhos? Acho que é interessante também trazer isso palpável. Então, escreve aqui pra gente. Os meus sonhos, eles estão vindo de uma forma muito diferente, assim, do que vinham antes. E eu tenho me debruçado muito no sonho também, não só dos meus sonhos, mas na linguagem dos sonhos de outras pessoas. Ultimamente, eu tenho recebido um pedido significativo de: "Você pode me ajudar aqui nesse sonho? Pode me ajudar naquele outro sonho?". Então, e o mais curioso é que em um dos últimos sonhos que eu me recordo, por quê eu tô falando "me recordo"? Porque ultimamente eu tenho dormido muito tarde e acordado muito cedo. Então, eu tenho sentido um certo movimento de pesar à noite. Então eu acordo com sensações, mas não tenho resgatado nesses últimos, sei lá, 3 dias, imagens. Então me vem nomes, assim, eu tenho certeza que eu sonhei com uma pessoa, mas eu não lembro o que que a gente fazia no sonho, mas a pessoa veio na minha cabeça ao acordar, né? E tá na jornada também, então tô movimentando um monte de questão. A jornada, desculpa, para quem não sabe que tá acontecendo uma jornada na Escola da Aura, tá acontecendo uma jornada, Aurições, tá acontecendo uma jornada chamada Jornada dos Chakras e Sonhos, né? Que são 7 semanas, onde cada semana a gente estuda um chakra, por isso que eu tô de vermelho, né? É a minha semana, onde eu tô também sendo âncora dessa semana, então tem um monte de coisa com masculino, tem um monte de coisa com pai. Então eu sonhei, era um homem, né, que eu conheci em Recife. Eu tive sensações com os masculinos da minha vida, comecei a identificar várias coisas assim, tipo, uau, eu lembrei de um sonho que eu tive. Meus sonhos tinham muitos homens, muitas vezes no sonho. Então, mas o último que eu me lembro, que era muito a minha sensação de estar entre mundos, porque eu estava dormindo, mas eu tinha a sensação que eu estava entre o sono profundo e o acordado. Então, era como se eu estivesse dormindo no sonho, e aí eu ouvia muitos sons de pássaros, e os pássaros cantavam muito harmoniosamente, um mais lindo do que o outro. Eu estava num lugar bem de natureza, e eu ficava assim,
que eu achava que era eu sem ser o sonho, né? Mas depois eu fiquei meio da dúvida. Eu, meu Deus, que canto mais lindo! E eu ficava, mas pássaro canta à noite? Ai, meu Deus, que sonho, que lindo esse outro pássaro. Eu nunca prestei atenção nesse canto. No canto do pássaro, né? Dos pássaros. E é como se eu tivesse sido embalado pelo canto dos pássaros a noite inteira. Aí depois eu vi uma moça fazendo mandala num chão de cimento queimado. E eu nem lembrava que essa moça era mandaleira. Na vida acordada, ela é mandaleira. E eu, não, eu vi uma moça tal. E aí é a imagem da filha de uma senhora que eu conheço. E aí ela disse, mas ela é mandaleira na vida acordada. Eu, gente, que legal, eu não lembrava disso. Então, foi esse sonho que talvez assim, só isso? O pássaro cantou, tá, tá, tá. Você pensou que esse pássaro canta à noite. É só isso, mas para mim foi de uma profundidade. Eu acordei tão feliz depois desse sonho que eu fiquei, gente, eu tô. O sonho é como se estivesse me falando. Você tá focando no ruim, tá focando no não belo e tem tanta beleza ao seu redor que vamos fazer você dormir envolvido pela beleza o tempo inteiro para ver se você se toca. Aí eu, uau! Então parece um sonho super simples e é uma coisa também que eu queria muito trazer aqui. Às vezes a pessoa fala assim, eu só lembro de um trechinho tão pequeno e como se fosse pouco, como se fosse qualquer coisinha. E aí às vezes a pessoa conta e alguém se debruça naquele lugar e aí você fala assim, tem tanta coisa nesse pedacinho, eu não entendi nada, parecia uma loucura. E aí as potências podem vir em sonhos gigantes ou em sonhos micro, né? Ou que você lembra dos sonhos. Então, mas a gente vai construir essa ponte entre os sonhos e quando eu não entendo, né, o que a leitura pode trazer para mim. E os seus, Adriano Nassib-Riski? Sim, senhora. Então, é tão interessante, né? Porque eu estava aqui, eu tenho trabalhado muito os meus próprios sonhos, né? E eles têm vindo de uma forma realmente muito especial, né? Eu vou trazer exemplos aqui. Eu queria só antes ler aqui uns comentários, porque tem vários comentários. Eu vou pedir também, gente, deixa a curtida nesse vídeo, tá? Isso ajuda muito aqui, né? Para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas, né? Se inscreve no canal também. Mas olha só eu já vou trazer os meus exemplos aqui, porque estão dando oi também para Nicole, para Cris, para Fernanda, né? A, a Cris está falando assim, que está assistindo a jornada toda trabalhada no vermelho, né? Está assistindo a jornada, está assistindo aqui nosso encontro, toda trabalhada no vermelho, né? Por conta da jornada, que a gente está trabalhando aí na nossa jornada dos chakras e sonhos. A cor vermelha é o primeiro chakra, o Luiz está aí junto da Jenny e da Renata conduzindo essa semana, né? E a Nicole está falando que não tem ideia de como seria aprender a ler auras. Olha só, Nicole, né? Você não tem ideia, mas agora você vai ter essa ideia, você vai ter a oportunidade aqui com o Luiz e eu, tá? E a gente vai falar mais sobre a leitura da aura, porque é isso que a gente quer chegar nesse ponto de entender melhor, né, essa relação entre aura e sonhos, porque a gente tem aqui, né, essa oportunidade a partir desse curso que a gente propõe, o curso Aura um Sonhos. Olha que coisa mais linda, né? Deixa eu E te a falar uma Simone, coisa, Adriano, também antes para Nicole. Nicole, se você puder, assista a aula anterior. A gente se debruçou entre a linguagem da aura e sonhos. A gente vai trazer hoje, mas talvez não com tanta profundidade que a gente trouxe na aula passada. Então é interessante assisti-la. Continua, Adriano. porque hoje já é a terceira aula de uma série que a gente está aí fazendo, né, de muitas aulas. A nossa previsão é de 10 aulas, né? Então, tem até uma playlist que tem todas as aulas já ali organizadinhas, né? Então, a gente deixa esse convite aqui. A Simoni também está aqui, olha. E aí a Nicole está falando, curioso, porque eu também não tenho lembrado dos meus sonhos esses últimos 3 dias, mas sei também com quem eu sonhei e isso tem acontecido, que foi, né, o comentário que o Lu fez também. A Fernanda também falando aqui que desde que começou a jornada não tem aparecido sonhos, mas uma semana antes sonhou e esse sonho tinha 2 homens, né? Ah, eu não entendi, sei que tudo sou eu, a Fernanda ainda falando. A Rosane também aqui, boa tarde.
a Fernanda, há alguma coisa que tenho que olhar para o meu masculino? Ainda lá não cheguei. Tá, maravilha. E a Nicole está falando que vai assistir a aula. Então, só para a gente trazer aqui os comentários, que a gente gosta de comentários, a gente pede comentários, que é uma delícia para a gente ir interagindo, né? Mas os meus sonhos, eles andam muito especiais, eles andam muito fortes, né? E essa semana eu tive um sonho que foi bem interessante, eu me debrucei nele para entender, mas eu sonhei que a gente estava num encontro desses aqui, o Luiz e eu, né, e tinha um momento em que, ah, eu estava achando, não sei se eu pensei que eu estivesse sozinho, era uma coisa assim, e aí o Luiz vinha e falava assim: "É isso aí", mas o Luiz estava tentando finalizar, né, o conteúdo, eu ia falar mais alguma coisa, enfim, né. Mas foi um sonho, assim, que foi bem forte, foi bem vívido, né, que tem muito a ver com o processo que a gente está trabalhando, né, enfim. E e é esse é o ponto aqui que hoje a gente está trabalhando, né, essa questão de a gente não entender os nossos próprios sonhos. Por quê? Eu tenho vivido experiências com pessoas que eu tenho ajudado na interpretação de sonhos, assim, de dar viradas na vida a partir dos sonhos, sabe. Eh É muito lindo de ver isso. Ainda ontem teve uma pessoa, assim, que ela sonhou com uma pessoa que ela não gosta muito, ela estava na casa dessa pessoa, tal, enfim. E essa pessoa, ela sentia que era uma pessoa que explorava ela muito, né. E aí, ela estava achando que o sonho estava falando da relação dela com essa pessoa, e não. Ela foi entender, né, a gente trouxe na interpretação, de que esse sonho não estava se referindo àquela pessoa com quem ela sonhou, mas estava se referindo a um padrão na vida dela que ela está fazendo uma transformação, né. Então tinha toda uma coisa da casa que ela estava, dessa pessoa, que era um ambiente que era um pouco pesado, e ela justamente está num processo de tomar uma decisão, ela está numa separação, de sair da casa, que era uma coisa que ela queria se separar, mas queria continuar na casa e o processo não está andando da separação, e ela está sofrendo muito e tal, e ela conseguiu perceber que os sonhos estavam mostrando para ela, né, que a hora que para ela separar, a melhor coisa é ela sair dessa casa, porque essa casa já ela tem uma energia que já não serve mais para ela. E esse sonho estava trazendo isso de uma forma muito sutil. E quando ela entendeu, nossa, foi tão bonito de ver, porque ela ficou tão emocionada, sabe, de entender aquela confirmação, e eu tenho tido muitos sonhos assim também, sabe, sonhos em que eu tenho tido insights, assim, muito fortes, né. E eu tenho justamente procurado, assim, fazer um exercício, até falei aqui já, né, eu tenho procurado fazer um exercício de, antes de dormir, escrever uma intenção. Eu quero sonhar com uma coisa X, né, e e isso tem dado certo, né. Mas os sonhos têm um olhar que é de a gente poder enxergar o que está ali presente de uma forma que não é da forma comum que a gente costuma pensar nas coisas, né. E é aí que a leitura da aura entra, tá. É aí que essa não é que a leitura da aura entra, porque uma coisa importante, a gente tem falado, a gente, né, enfim, é sempre importante a gente, esclarecer, porque, né, a gente sabe que às vezes você pode estar chegando agora nesse nosso vídeo, não pegou os outros, né, mas tem uma questão que é muito importante. Sonhos, a gente tem, independente de qualquer coisa. A gente sempre sonhou e vai continuar sonhando. "Adriano, não lembro". Não lembrar é uma coisa, sonhar a gente sonha, tá, a gente sempre sonha. A questão, às vezes, é que a gente não lembra, tá tudo certo. A leitura da aura, ela é uma técnica, é outra coisa. Então, a leitura da aura não precisa dos sonhos. Os sonhos não precisam da leitura da aura, mas ambos levam a gente para o mesmo lugar, que é a conexão com a nossa própria essência, nosso espírito, com a nossa essência divina. Então, quando a gente entende que um ajuda o outro, né, aí a gente começa a se abrir mais a entender o que os próprios sonhos estão dizendo. Porque aí a gente tem todo um processo de a gente ir se abrindo para a energia que o sonho traz. Porque às vezes a gente fica só tentando entender os elementos ali presentes, mas o sonho vem com uma energia. Entende? E a leitura da aura, o que que é? A leitura da aura ensina a gente a trabalhar com a energia. Por isso que a leitura da aura pode ajudar tanto, entende? Não é diretamente.
necessariamente. Mas a gente vai aprendendo a lidar com a energia. A leitura da aura tem esse poder, assim, muito forte. E hoje, por exemplo, foi muito lindo, porque eu fiz uma leitura da aura agora há pouco, alguns minutinhos antes aqui da gente começar, né, uma pessoa me procurou, tal, ela queria a leitura, a gente fez a leitura. E depois da leitura, a gente vai aprender no curso. Depois que a gente faz uma leitura da aura para outra pessoa, a gente tem uma proposta que é de fazer uma leitura, uma autoleitura do que a gente chama da nossa rosa espelho. Por quê? Quando a gente está fazendo uma leitura de aura para outra pessoa, a gente também recebe informações para a gente, né? E num curso de leitura da aura, a gente vai aprender a separar o que é da gente e o que é do outro, né? Isso, a gente trabalha muito com essa coisa da nossa autoridade energética, de como a gente lida com a energia, né? Na leitura da aura. Então, o que acontece? Por isso é que a gente tem essa oportunidade de entender melhor os sonhos, porque a gente começa a tornar um pouco mais sutil, né, a nossa conexão com a energia, né? E aí eu fiz a leitura para a pessoa e depois eu fui abrir a minha rosa espelho, né. E a minha rosa espelho foi muito linda, porque é uma leitura de aura, uma autoleitura. E ela trazia, ó, vou trazer a imagem, porque era muito linda, da leitura de aura. Era uma imagem assim, eu tinha uma nuvem, era a cor que me vinha era o azul celeste. Me vinha uma nuvem e eu sabia, na leitura, eu sabia que a nuvem estava mostrando os meus pensamentos, né, a nuvem estava ali, estava abarcando os meus pensamentos. E eu tentava pegar a nuvem com a mão e não conseguia, claro, né, porque você vai grosseiramente, você não consegue. Mas eu percebi que quando eu me acalmava e tentava me conectar com a nuvem de uma forma muito mais sutil, eu conseguia modelar aquela nuvem. E aí a leitura estava me trazendo justamente esse ponto de que para que eu possa trabalhar mais a minha mente, as minhas crenças, né, esse processo de sutilização, né, de eu acalmar a minha mente, enfim, me ajuda, eu consigo, né. Então, e foi muito forte, porque veio, né, como o espelho da outra leitura da aura que eu fiz para outra pessoa. Então, eh, quando a gente fala em leitura da aura, né, quando a gente faz uma leitura da aura para outra pessoa, quando a gente está num processo de um curso de leitura da aura, né, isso é muito potente, porque a gente vai fazer leituras de aura para outras pessoas, a gente vai receber leituras de aura, né, então tem muito movimento de energia, né. A gente vai ter a oportunidade de entender melhor as nossas experiências a partir também da experiência do outro. E aí entram os sonhos também, porque isso tudo potencializa os sonhos, eles ficam ainda mais fortes, né. E quer dizer, e dentro disso tudo, de tanta energia acontecendo, né, a gente tem a oportunidade de de entender melhor os próprios sonhos, né. E no nosso curso, o Luiz e eu estaremos ali dando esse apoio também. Você vai ter a oportunidade também de trazer os seus sonhos. Então você vai aprender a ler auras, mas os sonhos vão estar ali também te ajudando. Olha que coisa mais linda, né, Lu? Sim, essa ponte, né, que a gente está trazendo desde o primeiro encontro do Hora dos Sonhos, onde eu trouxe o infinito, né? Ela me escapa. Isso. E, e esse ponto conectivo entre as duas linguagens, né? Sonho e leitura da aura. E antes de trazer algumas outras coisas aqui, eu fiquei me perguntando, assim, quando o Adriano estava falando, se alguém me falasse de rosa espelho, será que eu ia entender mais ou menos o que é uma rosa espelho? Então, me deu essa vontade de trazer um pouco disso, assim, na leitura da aura, a gente trabalha com muitas rosas. Rosa é a flor que conecta a gente dentro da leitura da aura, né, por esse viés, ao mais auge do divino, ao mais sutil do divino, ao mais potente do divino, digamos assim. E a gente também tem um preparo, né, para ler auras, que a gente também mergulha muito nas rosas.
uma coisa chamada meditação das rosas. Então, essas rosas, elas têm muitas funções. Função de limpar, função de recuperar energia, função de proteção, função de separação, função de organização. Então, a gente trabalha esse lugar mais energético, mais vibratório, mais potente da rosa, né? E não é exatamente uma rosa física, é uma rosa que a gente vai trabalhar na nossa imagem em ação, na nossa imaginação, né? Visualizando, sentindo, percebendo. Então, muita coisa na leitura vem através desse se debruçar na energia, através desse simbolismo, né? E aí, quando você lê, quando você está lendo a si mesmo, ou melhor, quando você está lendo alguém, sem ser você, você geralmente pede para esse dispositivo ficar trazendo coisas que são importantes para você se debruçar, né? Que fazem parte da sua jornada, do seu caminho. Tanto que na leitura da aura a gente fala de abertura de consciência e compreensão. Então não é só para o outro, é para os dois, né? Então, o que é que eu posso, debruçando nessa informação que chegou para outra pessoa, trazer e encaixar dentro de mim? Então, esse movimento do espelho é um pouco disso. Significa que a leitura toda vai ser espelho? Não necessariamente, mas muita coisa da leitura pode estar ali vinculado a processos seus, que você também pode ter a oportunidade de trabalhá-los. É um pouco disso que o Adriano trouxe. E a gente está trazendo hoje um viés, né? Como a leitura pode ajudar a clarificar mensagem dos sonhos, mas também funciona de mão dupla. Eu posso, depois de uma leitura da aura, e algumas pessoas têm muito esse lugar, né? Você vai para uma sutileza, né? A leitura da aura te deixa em alta vibração, te deixa mais perto do seu ser essencial, do seu ser mais próximo do divino, né? E te abre um pouco mais da sua consciência. Você fala, gente, eu queria olhar só isso, parece que chegou isso e aquilo, chegou muita informação. E muitas vezes aquela informação ela tá reverberando dentro do seu universo, dentro do seu processo áurico, né? O processo áurico, esse invólucro que está perto do nosso corpo físico, mas é um corpo mais sutil, mas que guarda memórias, né? Guarda informações. Ele é mexido durante uma leitura. E imagine você deitar mexido ou mexida, né? E ir dormir. Ai, foi forte aquela leitura. Ai, eu vou ouvir de novo, mas eu tô sentindo de dormir com essas informações. E nesse dormir, o sonho pode te trazer muitas outras conexões. Conexões de aprofundamento, conexões de limpeza, né? A nossa mestra, ela fala que tem certas coisas que dentro de um sonho você pode limpar coisas muito profundas, muito arraigadas, de muito tempo. Um exemplo, eu, sei lá, tenho ranço, não tenho não, tá, gente? É um exemplo fictício, mas tenho um ranço do Adriano, porque quando a gente tinha 3 anos de idade, ele me chutou e eu guardei aquele rancinho que ele chutou minha canela. E aí eu fico sonhando com o Adriano, e o Adriano vem de vez em quando, eu digo, eu já deletei esse rapaz da minha vida, lá dos meus 3 anos de idade, a gente voltou a se encontrar com 15. Eu olhei, não gostei, lembrei daquele ranço. Aí vem o sonho e me mostra abraçando o Adriano, abraçando, dizendo: ai, me perdoe, eu sinto muito, eu te amo, eu sou grato. E aí eu acordo com a sensação de: uau, eu tô sentindo uma paz meio estranha. Aí vem aquele rapaz que eu não gosto muito do meu sonho, mas, ai, tá tão. Nem tive ranço dele no sonho, parece que alguma coisa se limpou. E essa coisa, muitas vezes, ela se limpou mesmo. Mesmo. Imagine, sei lá, se a gente tivesse tido isso há 3 anos, passaram-se 40 anos, no meu caso, né? Imagine limpar uma coisa de 40 anos. E olhe que eu tô sendo eufemista, né? Você pode limpar coisas muito mais antigas.
Mas Luiz, você acha que um sonho tão simples, onde você tá abraçando o Adriano, realmente limpou? Limpou. Quando você sente isso, né? Porque o sonho não é só a imagem, é a imagem, o que é que você sentiu da imagem? Se você tivesse visto a imagem de você abraçando o Adriano e você ali com um punhal, sei lá, atrás do, das costas, e tipo, rapidinho, peraí, que, né? Tem uma coisa meio estranha aqui, mas não. No sonho, vamos supor que você sentiu paz, né? Aí vamos continuar esse exemplo fictício e você acorda e você tem a oportunidade de ter acesso a um leitor de aura ou uma leitora de aura, ou você mesmo é leitor ou leitora de aura. E aí você pode abrir esse portal com um leitor, uma leitura de aura. Ai, por favor, você pode me ler rapidinho, é uma leitura pocket, uma leitura de 15 minutos. Aí a pessoa vai dizer, posso? Claro, querido. Qual é o seu tema? Eu sonhei com isso. Você pode me ajudar a me aprofundar um pouco mais nessa sensação? Porque eu tô com paz, mas eu tô achando tão estranho ter paz. Porque eu tinha muito ranço. E esse exemplo é fictício, mas eu tô bebendo um pouco do exemplo de um sonho que uma outra pessoa, que eu não vou falar o nome, trouxe esses dias, hoje é quinta, né? Quarta, falando que eu já sonhei com tanta coisa com meu pai, parece que eu limpei, assim, eu tô sentindo uma paz, mas é estranho sentir paz. Que eu culpabilizava esse pai por muita coisa que depois eu entendi que não era exatamente dele. Eu só tava comprando uma culpa de alguém e entregando pra ele, né? Mas essa pessoa me disse, mas é fácil assim? Como se assim, tipo, tivesse que ser árduo também no sonho. E aí, sei lá, você chega para um leitor ou leitora e você pode me ajudar para mergulhar um pouco mais profundo nisso aí? E aí esse leitor vai trazer uma cor, uma imagem e uma mensagem, que pode exatamente trazer outra imagem. Não é exatamente a mesma imagem do sonho, né? A gente não pode ficar preso à imagem do sonho, mas talvez venha na leitura uma outra imagem simbólica, metafórica, que vá explicar um pouco mais da profundidade do que aconteceu nos sonhos, né? Então, e aí vai te trazer uma cor, uma imagem. Sabe aquele ditado que diz que uma imagem vale mais do que 1.000 palavras? E além dessa imagem que vale mais do que 1.000 palavras, vai vir uma mensagem. Então, essa mensagem é como se fosse uma remate da imagem, né? Vai estar trazendo um. Sabe, de vez em quando a gente fala assim, então a moral dessa história, mas você já pegou a história. Mas vem alguém só para dizer assim, ó, tem esses elementos que estão aqui, mas tá vindo essa poesia aqui no final, né? Essa forma de você trazer através do intelecto também, não só do sensitivo, mas vou te dar aqui essa mensagem pro seu mental decodificar em outra instância. É assim que eu sinto, né? Como é que você sente isso, Adriano? Exatamente. É isso que a gente está trazendo aqui, né? Eu gosto de dizer assim que existe a vida acordado e existe a vida no universo dos sonhos. Então, se a gente traz esse olhar de que quando a gente está sonhando, a gente não é só um momento ali que é qualquer coisa, entendeu? A gente muitas vezes pensa que sonhar significa só a gente descansar o corpo, né? Sim, tem um descanso do corpo, é importante, é um momento de revitalizar, mas é um momento que a gente não está parado, pelo contrário, tem muito trabalho sendo feito, né? E é aí que está. Por isso que o Lu traz esse ponto de que nos sonhos acontecem, né, tantas limpezas, tantas oportunidades de a gente trabalhar, trazer mais consciência sobre questões, né? Tantas oportunidades mesmo que têm um potencial curador muito grande, né? E assim, bom, eu presenciei, eu já contei isso, eu vou contar quantas vezes forem necessárias. Uma pessoa que, que teve um sonho durante um processo de um retiro, né?
e que, assim, era nítido de ver aquela pessoa no dia seguinte após ao sonho, tá. O sonho foi extremamente curador, né. Então, assim, ela viveu ali um processo de transformação na vida dela, antes e depois daquele sonho, né. E eu gosto de dizer, né, que na minha vida a leitura da aura também tem esse papel. Eu gosto muito de identificar a minha vida antes e depois da leitura da aura, tá. Por quê? E aí, é muito interessante, porque tem muitas pessoas na nossa escola da Aura e Sonhos que chegaram na leitura da aura através dos sonhos. Isso é muito comum, tem muita gente, né, porque os sonhos são uma coisa que a gente tem todas as noites e de repente você vai procurar e encontra um lugar que, né, que te acolhe para que você possa entender melhor os seus sonhos, né. Que lindo, a escola da Aura e Sonhos faz isso, né. E aí, de repente, essa pessoa descobriu a leitura da aura, né. Então, que lindo. Por quê? A leitura da aura, eu gosto de dizer, é como se a gente pudesse escolher, bem entre aspas, tá, uma metáfora, como se a gente pudesse escolher a hora de ter o próprio sonho, entendeu? Porque na leitura da aura a gente tem ferramentas que permitem que a gente acesse, né, a nossa essência divina de uma forma que é um pouco similar ao que acontece em um sonho. Não é a mesma coisa, tá? Mas é um pouco similar, só que a gente pode escolher a hora que a gente quer. O sonho, a gente pede, mas às vezes ele vem de um lugar de uma abstração que a gente pode lembrar ou não. A leitura da aura, quando você faz, você pode gravar, né. Então você está fazendo, você está falando ali, você pode gravar e depois você pode acessar aquela informação. Eu faço isso muito. Eu tenho leituras da aura que me marcaram, assim, muito na minha vida, sabe. Tem leituras da aura, assim, de 4 anos atrás, que até hoje eu lembro, porque eu sei que tinha elementos ali muito potentes para mim, né. Agora, é esse que é o ponto. Imagina, como o Lu falou, imagina você fazer um curso em que você já está mexendo muito com a energia. Porque, como o Lu falou, tudo começa lá com a meditação das rosas, que já é algo que a gente vai aprender muito sobre energia, que é um pré-requisito para a gente poder ler auras, né. E aí, quando a gente aprende a ler aura, né, então tudo fica a gente fica mais sensível, tá, porque a gente tá acessando a nossa própria energia de um lugar muito mais puro, né. É isso que a leitura da aura faz, por isso que ela é tão especial, né. E aí, naturalmente, o que acontece é que os sonhos eles tendem a ficar mais presentes. É mais fácil a gente se lembrar dos sonhos. Esse é um ponto interessante, entendeu? Porque trabalhando com a leitura da aura, a gente abre um campo de energia maior para os sonhos se manifestarem, né. E quando a gente traz um curso de leitura da aura com os sonhos, olha que coisa mais linda, porque os sonhos vão ajudando também a gente a aprender a leitura de aura. É dos 2 lados, entendeu? Porque, na verdade, no fundo, não se trata apenas de se aprender a ler auras ou de se aprender a interpretar sonhos. O nosso curso, no caso, o curso Aura Sonhos, ele é um curso que ensina a ler auras, né. O objetivo não é ensinar a interpretar sonhos, né. Para isso a Escola da Aura e Sonhos tem outros cursos, né, que a gente super recomenda, né. Mas o nosso curso é para aprender a ler auras. Mas no fundo, antes de mais nada, o mais importante de tudo é o nosso processo de autoconhecimento. E é isso que a gente está se propondo, porque quanto mais a gente aprofunda no caminho do autoconhecimento, mais a gente pode se tornar bons leitores de aura. E mais a gente também pode, estudando a linguagem dos sonhos, também entender melhor os próprios sonhos. Então, no fundo, a nossa proposta é um processo de um mergulho interno muito grande, né. Eu queria trazer um exemplo, porque a gente está, enfim, muito imerso nessa realidade, tanto da leitura da aura como dos sonhos, e realmente essa rosa espelho que eu fiz hoje foi muito forte, a leitura de aura que eu fiz hoje para a pessoa que eu li também tinha imagens muito fortes, muito potentes, mas eu me lembrei também de uma pessoa ontem que me trouxe um sonho, né, e que também foi muito forte e entra naquele ponto que o Luiz começou hoje falando, que às vezes a gente não lembra de muita coisa, a gente lembra de um pequeno fragmento, né. A pessoa estava contando o sonho dela, que era o seguinte, ela ela sonhou e ela acordou com uma única sensação, que era uma sensação de paz e que ela tinha sido
cuidada durante o sono. Aí você fala: "Adriano, o que você vai falar sobre isso?". Pois é, aí ela explicou o contexto, e é muito forte. Por quê? Ela é enfermeira, e ela trabalhou durante a madrugada daquela noite, né, foi ontem, foi na noite da anterior que ela viveu o trabalho dela, e que ela recebeu uma pessoa que acho que estava com um princípio de infarto, pelo que eu entendi, e o que aconteceu é que o familiar morreu, não foi a pessoa que chegou no hospital para ser atendida, o familiar morreu, né. E aí tinha mais acho que uma filha que estava grávida, era um contexto tão complexo. Porque aí tinha o paciente em si, que aí tinha todo um cuidado para não passar informação, porque já estava com um problema cardíaco ali e precisava dar suporte à família. Ela disse que foi uma noite muito difícil, de um trabalho, assim, muito que exigiu muito dela e da equipe toda, enfim, né. E que ela chegou em casa, assim, exausta, e que ela não dormiu à noite, ela dormiu o dia ali 3 horinhas, das 9 ao meio-dia. E essas 3 horinhas que ela teve esse sonho, ela sentia que ela estava sendo cuidada e acordou com uma sensação de muita paz. Olha que coisa mais linda, eu fico até arrepiado com essa história, né. Porque, assim, percebe que às vezes um sonho, uma única sensação, um sentimento diz mais do que uma história inteira contada em um sonho, né. Então, é sobre isso que a gente está aqui falando, por isso que a gente traz tanto a leitura da aura como os sonhos, como essa linguagem do espírito, que às vezes a gente nem precisa de muito para ter grandes percepções. Na leitura da aura é muito assim também. A gente tem na Escola da Aura e Sonhos as leituras da aura beija-flor, que são leituras da aura em grupo, toda sexta-feira, 18 horas, tá, gente? Então, quem quiser, tiver interesse, é sempre um convite. A gente tem gratuitamente, toda sexta-feira, às 18 horas, né? E para mais informações, inclusive, pode entrar no nosso grupo Nutra-Ser, do Luiz e eu, que a gente sempre traz informações das atividades, pode falar comigo, com o Luiz, enfim, né? Seja para a informação que for do nosso curso de aura, sonhos, seja das atividades da escola, pode procurar, né? Mas lá no nosso grupo Nutra-Ser você consegue o nosso contato, é mais fácil. Então, bit.ly/nutra-o-ser, que a gente está sempre disponível para trazer informações, né? E, então, olha que coisa mais linda, a gente ter a oportunidade de perceber que um sentimento, sabe, ele é capaz de trazer uma paz para a gente, é capaz de trazer, né, essa compreensão do que foi o sonho, né? Então, é sobre isso que a gente está trabalhando aqui, né? Ah, mas tem imagens, tem informações. Sim, a gente vai aprender, mas é isso que eu estou falando. Por isso que a gente está aqui trabalhando tão forte a questão da energia, como a gente lida com a energia, tá? Como a gente pode se empoderar desse lugar de entender que, no fundo, toda a história do Harry Potter, que eu nem conheço tanto, tá? Vou confessar aqui que não é muito, né, algo que eu conheça, mas sabe aquela coisa da magia, a coisa, né? Tudo isso a gente tem através da leitura da aura. E a gente tem também através dos sonhos, né? Então, quando a gente se apropria dessa possibilidade de nos percebermos também enquanto energia, também a partir da energia que nos circunda, né, a gente tem uma oportunidade de entender muito melhor a nossa vida, a gente tem uma oportunidade de ir muito mais fundo nas nossas próprias experiências, né. E esse é um momento, assim, em que esse convite é feito para todos, né, e a gente tem algo que é muito que a gente sempre pensa em formas de poder abarcar o maior número de pessoas, né. Então esse curso que o Luiz e eu vamos dar, o Aura Sonhos, ele é um curso que ele é pensado para que você tenha a possibilidade de adequar para a sua realidade. Ele é um curso online, tá. Porque muitas pessoas falam: "Ah, Adriano, mas eu não consigo fazer um curso presencial". Então vem com a gente fazer esse curso online, tá? Porque a gente molda de uma forma que você possa adequar no seu dia, para que você possa ter essa experiência, mesmo diante de toda a sua vida, de toda a sua vida, todas as questões que você tem, conseguindo se organizar para isso, né, Lu? Sim, e
e tem uma flexibilidade, tá? Tem um lugar onde você participa e quanto mais você participar, melhor, porque você vai estar ali ao vivo, em todos os encontros, com todas as aulas. Vamos ter treino, então, quando é que a gente vai sair da teoria? A gente sai da teoria o tempo inteiro. Tem treino Sim. praticamente todos os dias, desde que você aprende as técnicas, né? Porque a leitura de aura, ela não é, isso deve ser pra gente muito especial que tem o dom. Não, é pra gente que quer ler aura, que quer voltar ao encontro do leitor de aura que existe nato em você. A gente lê, a gente nasceu lendo auras, né? Depois a gente foi aprendendo a não ler, porque algo ao nosso redor pode ter dito que era perigoso. Assim, esse negócio de saber demais, ler energia. Não, vamos descer a vibração, porque, né, o mundo é telúrico, tem matéria, você tem que aprender as coisas da matéria, e você tem que aprender como é que você vai pagar as contas. Esse negócio de energia a gente vê depois. E aí, É. muito Um exemplo, né, só para pontuar, que é como sonhos. Uma criança, de repente, tem um sonho e vai contar para alguém e falar: "Ah, que bobagem, isso aí é só um sonho". É nessa mesma vibe que a gente vai perdendo, né. isso. E aí imagina que você vai aprender técnicas, né, que você possa se debruçar nelas e internalizá-las e acessar conteúdos nela, assim como você acessa conteúdos no sonho. E imagine que essa junção, né, esse curso de Aura 1 Sonhos, ele vai te proporcionar 2 acompanhamentos. 2. Um acompanhamento de você lendo aura e sendo guiado, a gente vai estar ali de mãos dadas, a gente não vai te ensinar e vai te soltar, a gente vai treinar. E aí, como é que você tá? Qual foi a sua dificuldade? Eu tive dificuldade nisso. Aí vem uma imagem muito forte, uma coisa que, sei lá, eu achei que eu já tinha resolvido com meu pai. A imagem disse que não, querida. É uma ilusão da sua parte, ainda tem um rancinho aí. Aí vai que você sai desse treino e sonha que com a mesma coisa, de outra forma, né? Você sonhou, eu achei que eu tava tão linda com meu pai, daqui a pouco meu pai vira algo mais desafiante, eu vejo que tem uma certa ressalva ali. E aí no outro dia, a gente abre esse espaço, você conta seu sonho e você vai ter mais um acompanhamento através do sonho. Tipo, olha, seu sonho está lhe mostrando que você não está com esse lugar todo limpo que você acha que tem. Tem talvez um pouco de soberba aqui em você. Sabe, quando você está muito maior do que seu pai no sonho, você, sei lá, explode ele. Então, assim, vamos olhar um pouco mais para isso. Ai, que coisa boa. Eu realmente eu tinha uma raivinha dele, mas eu achei que eu já tinha perdoado. Mas no sonho você não conseguiu abraçar seu pai, digamos assim, né? Então tem 2 acompanhamentos. E esses acompanhamentos é uma super oportunidade de mergulho, né? Quais são as áreas da minha vida que precisam de mais consciência? Porque o Aura 1, ele pode trazer muitos assuntos. Ou, vamos supor, meu Aura 1 parece meio monotemático, ele está falando de algo muito parecido, assim, de outras formas. A gente já trouxe isso aqui numa aula. Às vezes o som, o espírito, né, que é essa linguagem que os sonhos trazem, é um ser incansável. Ele vai dizer assim: você não entendeu dessa forma? Peraí, vamos mudar aqui a imagem para dizer a mesma coisa que seja mais interessante para você, talvez seja mais suave. Toma. Ainda não entendeu. Tá bom. Vamos mandar de outra forma. Ainda não entendeu. Tá bom. Vamos mandar de outra forma, mas eu vou tentar repetir esse sonho até você entender que aquele assunto ele é importante para você. Porque se não fosse importante, o sonho não vai trazer algo aleatório. Aí eu sonhei com a rosa, eu olhava para o céu, olhava para a rosa. O que esse sonho quer dizer? Que eu sou linda? Não necessariamente. Mas que tem coisas entre o céu e a terra que você pode ou precisa se debruçar naquele aroma, naquele cheiro, no desabrochar de uma rosa que nasce fechada e depois ela estoura a crisálida e vai se abrindo em camadas. Então, mas parecia tão simples, pode ter uma profundidade gigantesca.
a imagem do seu sonho ou se você tivesse visto a mesma imagem numa leitura de aura, também pode ter uma dimensão gigantesca. Ah, mas é tudo muito simples. Olha, a simplicidade, ela está para nós. Muitas vezes a gente que escolhe a não simplicidade, porque a gente aprendeu que, não, se for muito fácil, eu não curei direito, né? Tem que ser uma coisa que eu me rale, sabe? Uma música que diz que um joelho ralado, enfim. Então tem que ralar o joelho, a onda tem que me dar um caldo para eu beber bastante água, comer areia, quando eu tiver com a sunga ou com o biquíni cheio de areia, ali que funcionou. Mas isso são movimentos que você aprendeu, né? Que é da sua família, que é da sua cultura, que é do seu regionalismo. Porque às vezes uma coisa que funciona aqui não é igual em Portugal. Nós somos os mesmos seres humanos, mas o invólucro cultural muda de lugar para lugar. Então tem muitos fatores, né? Muitas camadas que podem resultar. Então imaginem ter a oportunidade, como o Adriano trouxe, né? Você não vai aprender a interpretações, mas você vai ter intérpretes de sonhos dedicados a você durante o período do aura, É, né? e aí tá, porque é um processo em grupo, é um processo terapêutico em grupo, tá? Porque o que acontece é que assim, às vezes a gente fica pensando só no nosso próprio processo, né? É bem egoísta isso, né? E aí, o que acontece? Um curso de leitura de aura não é nada egoísta, porque já começa que você vai começar lendo a aura da outra pessoa, isso vai te ajudar, inclusive, a que você possa fazer a sua autoleitura, que você possa ler a si mesmo. A gente não começa lendo a gente mesmo, a gente começa lendo o outro. Isso ajuda no processo. E aí, quando a gente fala dos sonhos, né, todo esse processo de acompanhamento, a gente vai ter a oportunidade de, a partir né, da experiência também do outro, aquilo tocar o nosso coração. Isso, gente, ajuda tanto no nosso processo de evolução, porque é aquilo que o Lu trouxe. O espírito está tentando trazer informação, mas às vezes a gente não está entendendo. Mas às vezes, vindo através do outro, você tendo a oportunidade de olhar, é mais fácil de cair a ficha. É como quando você assiste a um filme. Você sabe que o filme é uma ficção. Um filme, uma série, até uma novela, não importa o que você assista. Você está assistindo, mas se você sabe que aquilo não é real, né? Você tem esse lugar de entender que você não precisa assim viver aquela dor como se fosse sua, mas às vezes toca o seu coração como se fosse seu. E aí você pode parar para pensar, nossa, por que me tocou? É porque tem algo aí dentro de você que de alguma forma se identificou com aquilo, né? E na leitura da aura é assim que a coisa funciona, né? A gente tem a oportunidade de acessar informações que vão mexer com a gente muito fundo, sabe? Para que a gente possa despertar para percepções. Os sonhos também fazem isso, né? Mas é um pouquinho diferente, né? Mas a oportunidade de a gente estar ali compartilhando, a gente estar trazendo as experiências individuais, fortalece o todo do grupo, né, Lu? Sim, esse é um detalhe que parece ínfimo, mas é muito importante. E por que que a gente está aqui, né? Eu já fui aluno, né? Não, no meu aura não foi sonhos, né? Mas quando eu via assim os feedbacks, assim, então a imagem que veio para mim foi assim, uau, a mensagem foi incrível. E aí eu ficava, uau, serve super para mim também esse. E quando os professores se debruçavam em um caso, aquele caso servia para o grupo, né? O grupo ele é formado de acordo também com certas pontes conectivas, onde aquele grupo não se forma à toa. A gente fala muito isso no Beija-Flor, ó, gente. Se você cair numa sala com outras pessoas, não é a aleatoriedade do Zoom, é a sincronicidade universal. Então, vai ter temas aqui, costuras aqui, que vão servir para todo mundo. E se você achar que não servir, você vai, se fizer um trabalho interno, você vai entender que serve. Alguma coisa serve. Então, imagine você ter seu sonho, o sonho de outra pessoa do grupo interpretado e você dizer: meu Deus, eu tenho esse assunto dentro de mim. E que clareza que esse sonho está trazendo para essa pessoa.
E eu tô falando clareza no modo amplo, né? Não é só porque eu limpei algo que eu tinha desde os 3 anos de idade com o Adriano, supostamente. Uau, eu tava achando que meu caminho espiritual tava tão incrível, eu já tinha perdoado todo mundo, eu era já um ser de luz, eu era praticamente um arcanjo na Terra, e aí meu sonho diz que não, olha meu amor, tem um monte de ranço aí escondido no seu baú, e eu queria te dizer que você não tá iluminado ainda. Vamos olhar pra isso? Eu achei que eu tava. Mas não ache não. Vamos trabalhar. Talvez você chegue lá, se você estiver empenhado ou empenhada em continuar essa jornada de autoconhecimento. Então, o que me vem muito assim são oportunidades de você olhar a profundeza do seu ser. Significa que você vai zerar todos os assuntos da sua vida em 11 dias? É óbvio que não. Mas que você pode ter uma super abertura de consciência, trazer muitas elucidações para muitos tópicos, para muitos assuntos, e ter uma vontade, uma gana, que é isso que aconteceu comigo com o Adriano, de mergulhar ainda mais, ir para o Aura 2, ir para o Aura 3, ir para o Aura 4, ir para um curso de interpretação de sonhos, super! Porque tem gente que pega gosto. Tipo, e outra, só para deixar muito claro. Vocês dois estão super trabalhados em tudo, já estão iluminados? Não. Mas é no ato de ensinar, é no ato de ler aura, é no ato de interpretações que a gente tem portais, aberturas, vieses para entrar ainda mais profundo nos nossos casos, nas nossas estruturas e poder, de repente, eu ajudar o Adriano, Adriano me ajudar, eu ajudar as coisas de Nicole, as coisas de Nicole me ajudar, eu ajudar a Cris Barreto me ajudar, e a gente vai crescendo em coletivo, em egrégora. A escola da Aura e Sonhos é um coletivo e uma egrégora. Ela não acaba no Aura 1. Você pode mergulhar profundamente em muitas coisas. E temos rodas de acompanhamento. A gente não termina o Aura e te solta no mundo. A gente vai dizer assim: olha, você tem acompanhamento, é uma escola. Uma escola que não tem assim, eu cheguei na última série, me formei. É uma escola que não tem formatura. É uma escola que tem continuidade como a vida viva. Então você vai poder se debruçar muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes em você, né? Então, é essa a proposta desse Aura Sonhos e da Escola da Aura e Sonhos. Então, se você sentiu isso pulsar no seu coração, assim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você tiver algum tipo de dúvida, escreve no chat, né? Vai ser muito interessante para a gente saber o que é a sua dúvida, se você ainda tem dúvida, né? Porque você pode estar também, eu quero isso agora, como é que eu me inscrevo? Então, o Adriano trouxe o link do grupo do WhatsApp, mas também a gente pode passar o link da Escola da Aura, né? Escoladaaura.com. E lá tem os cursos disponíveis. E aí você busca o Aura Sonhos, né? Que começa 31 de outubro. Então Mas você você precisa vê antes fazer o curso de meditação das rosas, isso é bem importante, tá? Se isso. você ainda não fez o curso de meditação das rosas, a gente tem algumas datas, inclusive. A gente tem uma data que é bem pertinho do curso, né? Que é 25 e 26 de outubro, tá? Então é já bem pertinho, mas agora em setembro, no último final de semana de setembro, também vou dar, e tem outros professores dando, não importa com quem você faz o curso, mas o curso de meditação das rosas é pré-requisito para fazer o curso de aura, tá? Então, fique ligadinha, ligadinho, porque não é só esperar dia 31 de outubro, já tem que ter feito antes o curso de meditação das rosas, né? Isso, exatamente. E tem que ser feito dentro da Escola da Aura, tá? Isso. Não vai Então, ficar procurando curso de meditação das vozes no YouTube, porque não é exatamente isso que a gente está propondo. É você fazer não, com alguém que é um curso iniciático, fazer com alguém, um professor, professora, credibilizado dentro da escola, acreditado pela escola, que pode estar oferecendo esses cursos. Então, dentro do site você vai ver que todos os cursos estão na chancela da escola. Então, você pode escolher
E querendo adentrar no Aura Sonhos também. Entre em contato comigo, entre em contato com o Adriano, entra no grupo e procura saber. Eu quero saber como é que faz, né? Como é que eu pago? Quantas vezes eu divido? Ai, aceita cartão de crédito? Eu posso pagar no Pix? Eu tô morando na Europa. Como é que eu faço? Então, tudo isso é conversado e a gente vai oferecer as melhores soluções possíveis para que você esteja conosco e você esteja com você também. Você com você mesmo, você com o grupo, nessa jornada de autoconhecimento que é o Aura 1 Sonhos. E é importante também a gente dizer que quando a gente propõe aprender a ler auras, a gente não está aqui trazendo só uma experiência de quem quer se tornar um terapeuta, de quem quer se tornar um professor, como o Luiz e eu nos tornamos, depois de um processo, de muito estudo, né? Não é só para quem tem esse objetivo. É um curso de autoconhecimento, tá? Antes de mais nada. Por quê? Você vai aprender a lidar melhor com a sua própria energia. E o que é energia? O que é a aura? A nossa aura traz ali as nossas emoções, traz a nossa mente, traz o nosso corpo, traz a expressão de tudo que se passa na nossa vida, tá? Então aprender a ler auras é sobre isso. É sobre a gente ter uma oportunidade de se conhecer melhor. Ah, Adriano, mas então eu não preciso ler a aura de outras pessoas se eu não quiser? Não, durante o curso a gente vai, né, exercitar, e aí para exercitar a gente vai te convidar para que você leia sim, aí é importante. Mas aí você tem a liberdade de escolher se você quer continuar ou não. Tem o caso do Luiz e eu nós dois somos exemplos de pessoas que, assim, o dia que nós descobrimos a leitura da aura, nós nunca mais largamos ela, que nós nos apaixonamos e fomos fundo no nosso processo, né. Então nós 2, cada um dentro da sua experiência, mas nós 2 tivemos um chamado ali que só de ouvir leitura de aura parece que já o coração já bateu mais forte, falou assim: "Nossa, eu não sei o que é isso, mas eu quero isso para minha vida", né. Acho que nós 2 passamos por isso, cada um dentro da sua experiência, e tem muitas pessoas que acontece isso. E tem outras pessoas que não, e tá tudo bem. E tem muitas pessoas aqui que têm esse chamado muito grande com os sonhos. E a gente está convidando você que de repente tem ali os sonhos como algo que, assim, muito forte na sua vida, vem também aprender a leitura da aura, porque vai te fortalecer na sua conexão com os seus sonhos. É por isso que o nosso aura, chama-se Aura Sonhos, entendeu? Porque a gente está usando 2 ferramentas que tanto para o Luiz como para mim são muito potentes, porque nós amamos tanto a leitura da aura como os sonhos, né. E a partir dessa conexão, né, a gente tem a oportunidade de ir muito mais fundo nesse nosso caminho de autoconhecimento. Ó, a Fernanda Catarino, por exemplo, está falando que vai tentar ver se consegue fazer. Ó, a gente está pensando os horários todos, Fernanda, de forma que viabilize para quem mora em Portugal, tá? Então, a gente tem todo esse cuidado aqui. A gente vai tentando moldar as coisas aqui para facilitar, para que todo mundo possa se beneficiar. E eu queria trazer, Lu, eu queria trazer uma ceninha aqui, porque me veio enquanto você estava falando, que é de uma leitura da aura que eu recebi também faz acho que 3 anos, né? Faz muito tempo. Que era uma cena assim. Eu estava num poço, é uma leitura de aura. Eu estava num poço e tinha 2 versões minhas, tinha o Adriano embaixo e tinha o Adriano em cima, né. E o Adriano embaixo estava representando mais eu no mundo da matéria, e o Adriano de cima estava representando mais meu eu superior, meu espírito, né. E aí, esse Adriano de cima ficava tentando falar com o Adriano de baixo, só que era um poço, então tinha um espaço, né, longo. E o Adriano de baixo não conseguia entender o que o Adriano de cima estava falando. Eles se viam, né, mas o Adriano de cima falava: "Olha", tinha um baldinho, ele falava assim: "Sobe no baldinho que eu vou te puxar para você sair daí". E o Adriano de baixo entendia que ele estava falando: "Pega a água, põe no baldinho que eu vou subir". Então, né, era isso que o Adriano de baixo fazia, punha água no baldinho, entregava, o Adriano de cima puxava, via a água e falava assim: "Ah, ele não entendeu, tudo bem". Aí baixava de novo e ele repetia: "Olha, escuta, sobe você no baldinho, tá, que eu vou te puxar". O Adriano de baixo não entendia e feliz e contente pegava, punha a aguinha lá e
e ele subia de novo. Eu estou reforçando isso porque é o que o Luiz falou, o espírito não cansa, tá? A imagem em nenhum momento dizer que o espírito estava nervoso, porque o espírito não fica nervoso, entendeu? Não tem esse lugar. Quando a gente fala em termos da nossa experiência enquanto espírito, tem muito amor, tem muita compaixão, e o espírito está ali querendo se expressar, seja pela leitura da aura, seja pelos sonhos, ele está ali incansavelmente disponível para ajudar, né? Agora, por que aqui na imagem eu não ouvia? Porque tinha ecos, entendeu? Tinha ecos, então a voz não chegava totalmente, né? E aí o que acontecia na imagem é que dava uma chuva, uma enxurrada, né? E aí eu não tinha muito como, eu ia meio que subindo, meio que naturalmente, né? Conseguia chegar lá para cima, mas pela enxurrada. Era um processo que na imagem trazia muito forte uma coisa assim de que eu estava escolhendo caminhos de sofrimento para me elevar. Entendeu? A enxurrada vinha como algo inesperado, mas que o espírito estava tentando me alertar, estava tentando me mostrar, olha, você não precisa disso, né? Mas eu não estava entendendo, e tudo bem de eu não ter entendido. Eu consegui, mas eu consegui de um lugar de mais dor e sofrimento. Então, esse é um exemplo de uma leitura da aura concreta, real, que eu recebi, né? E que aqui, e aí eu acho que outro dia eu falei isso, eu já nem sei mais, falo em tantos lugares, tantas coisas, eu acho que eu falei aqui, eu nem lembro mais. Mas esse exemplo que eu estou trazendo é um exemplo que é diferente. Uma coisa é a gente contar um sonho num contexto de exemplo, ou mesmo uma leitura da aura, a gente trazer um exemplo. Outra coisa é quando você está dentro, quando você está vivendo a leitura. Você recebeu uma leitura do leitor, o leitor de aura está de olhos fechados, ele está recebendo aquela informação de um lugar de limpeza. Então, por mais que a gente ilustre aqui, são exemplos. É diferente da energia que se tem numa leitura da aura. É como num sonho. Você falar o sonho é diferente de você sonhar, né? Então, é sobre isso aqui, por isso que a gente vai trabalhar nesse curso tanto a energia propriamente dita daquilo, né? Porque quando a gente vai compartilhar um sonho, a gente tá entrando mais fundo na energia dele, entendeu? Né? Então, a mesma coisa com a leitura da aura. Outra coisa é você receber a leitura, entende? É diferente de alguém te contar o que foi uma leitura. Então, por isso que é um curso que é tão vivencial, porque você tem a experiência e você tem a oportunidade de trazer essa transformação a partir daquilo que você está realmente passando por você como um todo, passa por você em todos os níveis do seu ser, tá? Incluindo o físico, incluindo as emoções, incluindo a sua mente, incluindo a sua energia, a sua potência, e incluindo também o campo espiritual. Tudo isso, né, se dá a partir tanto da experiência da leitura da aura como dos sonhos. Por isso que a gente traz essa integração aqui. Né, Lu? Exatamente. E é essa integração que fez e faz, né? Fez e faz muito sentido pra gente, né? E não é que a gente traga essas aulas para vocês com tudo anotado, premeditado, porque a gente já entendeu. Não, muitos desses conteúdos são conteúdos sentidos. São conteúdos de. Isso me lembrou a leitura Daura. Gente, que incrível! Esse sonho que me conectou de uma forma profunda, tão quanto a leitura faz comigo. Que lindo estar numa roda de intérprete de sonhos, que lindo interpretar sonho, que lindo poder estar numa roda que leiam sua aura, que lindo você pode poder estar numa roda que você ler auras e que você pode aprender com a consciência coletiva, a consciência individual, a consciência coletiva, e que aquilo pode ser uma super oportunidade, um super cinturão de muitas utilidades, sabe? E como o Adriano trouxe, eu não quero ser terapeuta. Ok, mas você tem vontade de ir mais profundo em você? Eu tenho, mas não sei para quê. Ó, ótimo. O para quê pode ser você tá em paz. Você tá em paz com você mesmo, você mesma. Luiz, eu trabalho e não gosto do meu trabalho. Luiz, eu tenho uma família e tenho raiva dela. Luiz, eu tenho
um pai, uma mãe, ou eu já sou mãe, ou já sou pai, e não me encaixo na maternidade. Tem algumas coisas que parecem estar tão errado na minha vida, e eu não sei dizer por quê, não sei dizer pra quê. Por que que eu tô aqui? É só passeio? Tenho a certeza que não. Então, quando você decide, porque é uma decisão, é uma escolha. E aí você diz: ok, quero entrar na piscina do meu ser. Do meu ser que não é só mais eu, né? Por que não é mais eu? Porque eu cheguei puro, luminoso, recém-saído do ser supremo, Deus, o divino, como você quiser chamar. Eu sou uma centelha desse Deus que habita em mim. Cheguei como uma página em branco aqui na Terra e fui ouvindo coisas repetidas da minha família, que isso não podia, que daquela forma não era, sabe? E aí você foi como se fosse um celular que está vazio e você vai instalando um sistema operacional e muitos aplicativos. Eu trouxe esse exemplo ontem. Aí meu celular antigo me falava assim: tem 7 aplicativos que você não usa. Quer deletar? E eu, não, algum dia eu vou usar. Algum dia eu vou usar esses aplicativos. Aí passava 2 anos, continuava me perguntando. Esses aplicativos continuam, mas vou deixar aí, né? Um dia eu vou usar. E isso a gente faz com as coisas da nossa vida. Às vezes, por que eu carrego essa informação? Por que isso faz sentido para mim? Mas isso não faz sentido para mim. Mas tá ali como um aplicativo que eu guardei, que um dia talvez eu use. Olha, não confia na vida, não confia no mundo, não confia nas pessoas ao seu redor, porque tem um monte de gente que quer se aproveitar de você. E aí eu fico uma planta que foi plantada num caqueiro e eu tinha potencial para ser um baobá, para ser uma mangueira, para ser um buriti, para ser um eucalipto, mas eu tô sendo um bonsai. Porque me disseram assim, você tem que caber nesse frasco, nesse vaso. E aí, o autoconhecimento é um power que faz você entender e dizer assim: agora eu entendi que eu estou num vaso. Pá! Aí você quebra o vaso, e aí você pode se conectar mais profundamente com as raízes desse planeta que você escolheu estar, com mais consciência, com mais abertura, com mais conhecimento, e assim, não precisando lecionar para o outro, mas quando a mudança acontece dentro de você, você começa a inspirar o redor. E o redor, quem está ao seu redor, vai sentir algo diferente dentro dessa própria pessoa e, tipo, na leitura que ela fazia de você. E é nesse potencial que muita coisa muda. Não é eu querendo mudar o outro, eu mudando a mim mesmo e reverberando essa mudança de dentro para fora. Por isso que o sonho é dentro, o sonho é seu. Ninguém sonha por você. Podem sonhar com você. Podem sonhar até para você, né? Podem sonhar assim, ai, porque tem sonhos premonitórios, assim. Mas ninguém vai sonhar por você. Ai, sonha aí por mim, assim, me dá uma mensagem assim do meu espírito. Vê se ele consegue falar com você, porque comigo ele não consegue. Então é a oportunidade de você se debruçar em você. Ai, mas eu quero agora estar acordado e falando com o meu espírito também. E é um espírito centelha divina, tá, gente? Não é nenhum espírito fora, não. É o espírito dentro. Então, uau, eu escolho me debruçar em mim para ser melhor, não para o Adriano, mas para ser melhor para mim mesmo, para eu ter uma versão mais inteira, mais luminosa, mais íntegra, mais poderosa de mim. E aí, as ferramentas de autoconhecimento, elas vêm trazendo exatamente essa oportunidade, esse oferecimento. Mas não é só a ferramenta, é você querer usá-la, como o Adriano trouxe. Ah, eu posso fazer uma leitura, um curso e nunca mais ler aura? Pode, mas eu acho que você estaria desperdiçando uma super ferramenta. Mas é a É, escolha sua. Ah, eu quero botar na gaveta. Mas tudo bem. Mas é uma funcionabilidade do seu cinto de ferramentas da vida, para a vida e na vida, sabe? Então, é. é esse viés. Assim como quem, por exemplo, já fez um curso e que por algum motivo se afastou ou não deu sequência, volta aqui com a gente, sabe? Porque cada curso que a gente faz de leitura de aura é diferente do outro. Aí a gente, ó, para a gente hoje poder oferecer um curso, a gente fez muitas vezes de novo o mesmo curso, porque é diferente.
entendeu? Porque a gente tem pessoas diferentes, porque a gente tem experiências diferentes, energias diferentes, o momento é diferente. Então, por isso que a gente traz esse convite. Ainda hoje, então, eu estava com uma pessoa que ela fez um curso, e aí quando eu falei, né, do nosso curso, ela ficou empolgadíssima. Ela falou: "Nossa, que legal, puxa, e vai ser com sonhos?" Eu falei: "É", né, então, por isso que fica o convite para todo mundo. Na verdade, assim, o único critério é sentir o chamado do coração. Sentir o chamado do coração, vem com a gente, que a gente vai, com certeza, sim, buscar sempre formas para viabilizar, para que você tenha essa oportunidade de estar com a gente, né. Bom, Lu, acho que a gente vai finalizando agora, né, por causa também do nosso tempo aqui, porque, ó, o Lu falou que vai começar um curso lá em Alto Paraíso, ou aí em Alto Paraíso, né, Lu? E eu tô indo para lá também, amanhã. Inclusive, a gente tem os nossos encontros, Aura dos Sonhos, que eles acontecem sempre às sextas-feiras. Excepcionalmente, a gente fez na quinta, justamente porque amanhã, no horário que seria, eu vou estar em trânsito e o Lu também vai estar já envolvido lá com os preparativos de forma muito intensa, né? Então a gente antecipou, tá? E é o seguinte, eu tô até aqui com a nossa relação, ó, só para você saber, que fica o convite aqui. Então, quer mais informações sobre o curso Aura Sonhos, né? Entre em contato no nosso grupo, o bit.ly/nutralser e fala ou comigo ou com o Luiz, tá? Porque lá a gente tem, é mais fácil de a gente se falar. Mas, Adriano, mas eu quero falar diretamente com você. Pode também entrar em contato. A gente fala do grupo porque é mais fácil, assim, até de você pegar o meu contato. Ah, quero falar direto com o Luiz, a mesma coisa, tá? Tem a Gabi Queiroz também, que é a nossa produtora, nós temos uma equipe de assistentes maravilhosa, que também todo mundo está junto trabalhando para que a gente faça esse Aura Sonhos acontecer de uma forma muito linda, tá? Então procura a gente, que a gente vai ter, ou vai direto no site da Escola da Aura, escoladaura.com, né? Na área de cursos, você vai encontrar lá os cursos de meditação das rosas e o nosso curso Aura Sonhos, tá? Então fica aí todos esses convites, pode falar com a gente vai ter muita alegria em responder a todo mundo. Ó, a primeira aula aqui desse nosso curso, dessa nossa série de encontros, o Aura dos Sonhos, aqui a gente falou sobre sonhos e aura, dois portais para a mesma verdade. No segundo, a gente falou leitura de aura, o que é e como se conecta com os sonhos. Hoje, não entende seus sonhos? A leitura da aura pode ajudar. E o próximo, que seria na semana que vem, mas é muito provável que a gente não consiga por causa do curso que a gente vai estar envolvido. Então, se a gente conseguir, a gente vai avisar lá no grupo Nutriceira. É por isso que a gente convida, entra lá, tá? Porque aí você não vai perder nada, né? Mas se não for possível, vai ser na outra semana que a gente vai trabalhar com o seguinte tema: sonho estranho, sua aura revela por quê. Olha que tema interessante esse, hein? Tá? Então, quem nunca teve um sonho estranho, né? Então a gente vai entender, será que existe sonho estranho mesmo? Né? Então, olha que interessante que é o tema do nosso próximo encontro. Então já fica aqui o convite para todo mundo, tá? E ó, não esquece de deixar sua curtida aqui nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal, porque a gente está trazendo esse conteúdo com muito carinho. Né, Lu? É exatamente isso. Então, o chamado aconteceu ou algo que você ouviu aqui te tocou de forma muito profunda, entre em contato, procure saber. Ah, essa data eu não posso. Será que você não pode? Ou você está escolhendo não poder? Ah, quais são os horários? A gente já deixou tudo muito claro, assim, lá no site da escola. Então tem os dias todos que vai ter aula, tem o horário das aulas, o horário de começo, o horário de fim. Lá no site está o horário de Brasília, né? Brasil. Então, quem estiver fora do Brasil tem que ajustar para os seus respectivos fusos horários. E sabe uma coisa muito linda que eu estava na assistência de um Aura, tinha uma menina que estava no Havaí, se eu não me engano. Era uma ilha. Não sei nem se o Havaí é ilha, mas enfim. Tava numa ilha. E eu sei que o fuso horário dela era muito diferente do nosso. Ela tinha que acordar, sei lá, acho que era 3 da manhã. E ela não perdia nenhuma aula. Eu ficava, meu Deus, essa menina, como é que ela tá dando conta? E depois me veio, ela tá escolhendo. Fez É. sentido. E ela tava repetindo o aura.
Ela estava repetindo o curso. Não foi a primeira vez dela, mas ela fez, ficou afastada um tempo. Depois ela escolheu voltar e ela escolheu se dedicar para ela. Porque o curso não é que você está se dedicando para mim. Eu já sei, Leal. É você se dedicando para você mesmo, você mesma. Então, quanto mais comprometido, sabe, disciplinado, disciplinada você puder ser com você mesmo, você mesma, melhor para o seu processo. Quando eu fiz o meu primeiro aura, eu, se tivesse, acho que 5 treinos, eu ia tentar dar um jeito de estar nos 5, porque eu queria quanto mais treino para mim, olhe que na época era diferente, a quantidade de dias, a quantidade de horas. Eu, assim, eu fui criticado até pelas pessoas que estavam ao meu redor. Vocês não saem desse aura. Toda hora você tem aura, é a aula do aura, é treino do aura. E aquilo estava me preenchendo de forma tão profunda que é, ai, quando acabou, eu fiquei, acabou os treinos. Aí me disseram, tem roda de acompanhamento. Eu digo, eu quero estar conectado de alguma forma, porque aquilo foi um bálsamo para mim, né? Ah, tem que ser assim para todo mundo? Não, não tem que ser assim para todo mundo, mas para mim foi. Então eu tô passando o que foi para mim, né? A Fernanda botou assim escrito: querer é poder. Começa no querer, né? No querer, no alinhar pensamento, sentimento, fala. Ah, eu quero fazer o aura. E aí alguém pergunta: você vai fazer o aura? Então, né? É, eu acho que sim, pode ser. Olha a força diferente do eu quero, eu vou dar um jeito, vou conversar com o Adriano, com o Luiz, é hoje, porque eu quero a minha vaga garantida 100% de certeza. Eu não sei nem como é que eu vou fazer, nem o que é que eu vou mexer na minha vida, mas eu tô escolhendo, tô dizendo um sim pra mim. E aí você, uau! Uau! E aí você começa a mexer na sua vida, sabe? Olha, eu já sei a data do áudio, eu trabalho nessa hora, talvez é difícil para mim, já vou pedir umas licenças para o meu chefe ou para minha chefe, já vou pedir para pessoas me substituírem, para que nessa hora eu esteja num quartinho, lendo aura, não precisa nem falar o que, é que você vai fazer, porque tem gente que talvez não vai entender, mas eu quero estar assim num lugar disponível, nem que seja uma horinha, porque eu quero me debruçar em mim mesma, em mim mesmo. E eu já vi isso acontecer uma pessoa numa plataforma de petróleo, num lugar meio sozinho. E você tá onde? Eu vim me esconder um pouquinho assim, porque eu preciso estar no treino, né? Pra uma hora dedicado a mim. E aí depois eu compenso. Uau, sério? Então, sabe? Eu acho que é esse o que a Catarina trouxe do querer é poder. Então, Sem escolha. E não contar é só. as pessoas nos carros, né, Lu? Que as pessoas nos carros que fazem os treinos dentro do carro, que dá fugidinha ali na É, empresa, vai para o estacionamento, para o carro. Gente, quando a gente quer, a gente consegue, tá? Dá certo. exatamente, exatamente. É isso. Então, É, convite feito. Fique super à maravilha. vontade, entre no grupo, mesmo que você não vá fazer o Aura e você sinta a vontade de entrar no grupo, o grupo também tem disponibilidades e eventos gratuitos, né? Com o Tarô da Transformação, com os grupos as aulas que eu posso dar sem o Adriano, as aulas com o Adriano, a gente também está na escola acontecendo uma jornada de chakras e sonhos, onde eu estou em alguns lugares da jornada, onde o Adriano está, e tem muitos intérpretes de sonhos, muitos facilitadores de sonhos. Então, e uma jornada geralmente também pode ser um preparativo para uma aura, é um caminho de Sim. autoconhecimento, e a Hum, canalização, né, quando a jornada for canalizada, é exatamente para ser os primeiros passos de conhecer-se para um mergulho mais profundo dentro de um aura. Então, é um comprometimento, é uma escolha de se comprometer com você mesma, com você mesmo. Então, estou comprometido, vem com a gente. exato. É isso. A Nicole até perguntou se você vai dar hoje a sua aula. Vai, né, Lu? Tá confirmado ou você tá confirmando? Eu vou confirmar a partir Tá, das próximas horas, que eu preciso tá só bom. entender meu processo neuromotor. É porque eu estou explicando isso, gente, porque realmente assim tem uma carga muito forte de trabalho que o Luiz está envolvido aí por causa do curso que a gente vai dar, enfim, que vai acontecer, na verdade, em Alto Paraíso, essa próxima semana, né?
Então, por isso que, enfim, a gente está aqui falando. Deixa eu só ler o comentário aqui da Marinalva. A decisão de fazer algo diferente é nossa responsabilidade. Nossa evolução depende dessa decisão. Autoconhecimento é o caminho certo. Ó, tá vendo, Marinalva? Marinalva captou aí a nossa energia e fica o convite para que todo mundo venha nesse nosso caminho, porque estamos aí totalmente de coração aberto e oferecendo nossa mão aí. Quer vir com a gente? Vem, né, Lu? Então é isso. Gente, beijo grande, tá? E até a próxima. Tchauzinho. Valeu. Tchau, tchau.